Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 170 do Enem, caderno 5, prova amarela 2022. Então, o enunciado diz: o médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem ao longo de 3 horas seguintes ao final da atividade uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física, para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou. Então, resumindo aqui o que o problema está falando, ele diz que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física é de 1,5 kg. Ele também diz que 1 litro de água corresponde a 1 kg. E ele diz que, nesse caso, a recomendação é que a pessoa ingerisse 40% a mais de água do que o correspondente à massa perdida. E o problema quer saber quanto tempo durou a atividade física. Então, para saber quanto tempo durou a atividade física, ele vai descobrir quanto que ele perdeu de água, e depois, descobrindo quanto ele perdeu de água, a gente vai saber quanto ele perdeu de massa em quilo, e como ele perde a cada hora 1,5 quilos, então ele vai saber quanto tempo ele gastou na atividade. Então, inicialmente, a gente não sabe quanto que ele perdeu de água, então ele vai dizer que ele perdeu X. X mais 40% é 40x sobre 100. Isso aqui tem que ser igual a 1,7 litros. Igualando então aqui, a gente ficou com uma equação, igualando nos denominadores, achando o MMC. Vai ficar aqui 140x igual a 170. Então quer dizer que o X é igual a 17 sobre 14 litros, que é o mesmo que 17 sobre 14 quilos. Então a gente já sabe quanto que ele perdeu em massa, em quilograma. Agora então, a gente vai saber quanto tempo ele gastou, porque se em 1 hora ele perde 1,5 quilos, em X horas ele vai perder 17 sobre 14 quilos. Então aqui ficou uma regra de 3. Então aqui ele vai multiplicar cruzado. Então ficou 1,5x igual a 17,14 quilos. Então, passando 1,5 para cá, dividindo, então quer dizer que x é aproximadamente 0,8 horas. Então, isso aqui já é o tempo que ele gastou na atividade física. Mas aqui, as opções estão todas em minuto. Então, eu tenho que transformar isso aqui para minuto. Então, a gente vai usar uma outra regra de 3. 1 hora são 60 minutos. 0,8 horas vão ser x minutos. Uma outra regra de 3, vamos multiplicar cruzado. X vai ser igual a 60 vezes 0,8, que vai dar 48 minutos. Então, ele gastou 48 minutos na atividade física. Então, olhando aqui para as opções, ele gastou mais de 45 e menos que 55. Então, a resposta da questão é a letra C. Então, essa foi a questão 170 do Enem, caderno 5, de 2022. Obrigado, até a próxima aula.